Todos nós temos um medo. Mas esse medo só é real em nossas vidas se ele for maior que a presença de Deus. Então eu pergunto, você tem algum medo? Tem alguma coisa? Daniel, amém. Esqueci de chamar ele no comecinho. Tem alguma coisa que te prende, que te impede? Ouvi uma frase muito forte semana passada, e essa frase me tocou muito. A frase falava assim: pois essa pessoa sabe quem ela serve, pois essa pessoa conhece o seu Deus. Essa pessoa conhece o seu Deus, e ela não é crente, não é católica, mas ela conhece a quem ela serve. Você tem algum medo, amada? Aleluia. Peço que coloque em pé esse momento, meu querido. Já colocando isso diante do Senhor. Pois se você tem algum medo, Ele está pronto para destruir isso. Ele está pronto para mudar isso na tua vida. Pois Ele é o Deus que pode todas as coisas em nossas vidas. Aleluia. Salmos capítulo 73, amém? Verso 28, aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor, quebrando nossos corações a todo momento. Tu seja exaltado e agradecido em nossas vidas, amado Deus. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Aleluia, aleluia. Amém? Quem achou, dá um glória, meu querido. Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a parte A apenas, ok? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Amém? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Eu quero dizer, bom é estarmos na presença de Deus. Aleluia. Bom é estarmos na presença de Deus. Bom é sentirmos essa presença. Bom é sermos sensíveis a essa presença. Aleluia. E nada pode ser maior do que isso. Quantas vezes, desde que você entendeu quem é Deus, você sentiu a presença dele? Se não foi todos os dias, por favor, mude isso essa noite, aleluia. Se não foi todos os dias, por favor, mude isso essa noite. Mude o seu coração, mude o seu conceito de quem é Deus na tua vida. Aleluia. Tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, me tira o medo, que me faz dizer vocês, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, que me faz tremer as pernas, que a porta aberta é você, mas a fechada é você. Sobre você, amado Deus. Espírito Santo, vem essa noite tirando esse medo que nos impede de se derramar em Tua presença, esse medo que nos impede de estar firme diante do Senhor, de subir diante do Senhor, Pai, que nos impede de buscar a Tua glória, a Tua face, frente a frente, como Moisés um dia buscou.
Deus, muda isso em nossas vidas essa noite, Pai. Possamos entender cada situação em nossas vidas. Possamos entender cada momento em nossas vidas. Que o Senhor cuida de todas as coisas. Aleluias. Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Tu seja exaltado, amado Deus. Tu seja agradecido. Aleluias, meus amados. Precisa sentar, meus queridos. Aleluias. O problema da igreja nos dias de hoje é ela estar na presença de Deus, mas ela não saber que a presença de Deus está no mesmo local que ela. O problema dos homens e mulheres que frequentam uma garagem nos dias de hoje com um corpo é que ali está a presença de Deus, mas elas não sabem disso. Elas não entendem que Deus está presente como Ele está aqui. Elas não entendem que Deus está presente não somente aqui, mas só saímos daqui, a presença nos acompanha, a presença continua, pois a presença de Deus está em todo lugar. O salmista Davi fala: eu tentei ir para o fundo do mar, mas ali Ele estava. Eu tentei me esconder na mais profunda da caverna, mas ali Deus estava. Aonde eu for, a presença de Deus está. Em todo lugar, a presença de Deus está conosco. O problema é que não sabemos disso. O problema é que você não sabe disso. Não entendemos. A igreja não entende isso. E eu estava ali no fundo, tentando entender como encaminhar essa palavra, porque caímos na presença. Eu subo no monte com os irmãos e é algo de outro mundo estar ali. Às vezes você desce com uma dor de cabeça por causa do frio, mas faz parte. Mas estar ali é outra coisa. Você vai em outros cultos, tem aquele mover, aquele calor, você sente algo. Eu procuro entender o que você sente. O que você sente? Porque um milagre não é o suficiente para te segurar na igreja. Uma cura de um câncer não é o suficiente para segurar você numa igreja, em um corpo. Não importa o mover que Deus faça no lugar que você está, esse mover não é o suficiente para te segurar em um corpo, para prender você na presença dele. Não é igreja. Aleluia. Mas existe algo que vai ser eterno para nós. Talvez você já ouviu isso muitas das vezes, mas é extremamente importante falar isso mais uma vez essa noite, se preciso domingo, e se preciso na segunda, na terça. Em verdade eu vos digo, se não nascermos de novo é impossível chegar ao reino dos céus. Em verdade eu vos digo, se não nascermos de novo é impossível chegarmos ao reino dos céus. Essa palavra se iniciou quando Cristo começou o seu ministério, pois antes disso existia um véu entre o homem e Deus. E além disso, entre um povo que tinha medo de estar na presença de Deus, existia um homem, um profeta, um sacerdote, um sumo sacerdote, de que ano em ano levava um sacrifício de um touro ou um novinho para purificar o povo. Mas isso não era o suficiente para limpar um povo, porque chegou um dia em que era insuportável estar no mesmo lugar onde a tenda do sacrifício estava, onde a tenda do santuário estava, porque o povo agachava tanto que assim: eu posso mentir e depois eu levo uma pombinha e eles sacrificam e eu estou perdoado. E aquele cheiro de gordura queimada, aquele cheiro de animal queimado no altar para purificar o pecado do homem, já estava insuportável naqueles lugares. Porque o homem começou a achar que simplesmente um sacrifício mudaria a sua vida. Mas isso não é o suficiente. Ao ponto de um homem
tem que vir à terra e ser o último sacrifício válido para toda a eternidade. O único sacrifício válido que o homem pôde ver, e hoje é pregado para purificar o pecado de todos os homens, até daqueles que já morreram. Pois Jesus, após ser morto e descer para lá para baixo, pregar aqueles que estavam no seu cativeiro, ele foi pregar o juízo, foi pregar homens que morreram, e ali ele falou algo sobre o juízo. E todos os homens tiveram a escolha entre aceitar a Cristo e entender que Ele era o Salvador, e não aquele sacrifício de um touro ou de um novinho. Isso aconteceu, igreja. Mas hoje, Romanos capítulo 6, verso 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E Paulo responde no verso 2: claro que não. Como, pois, permaneceremos nós no pecado, se para ele já morremos? E eu pergunto: você morreu para o pecado verdadeiramente? Você morreu para o pecado verdadeiramente? Igreja, falamos de uma noite gostosa, reunido com os irmãos da presença de Deus, é uma coisa. Às vezes damos até risada, que não é um pecado, igreja, fiquem tranquilos. Eu dou muita risada com os irmãos. Você não vai se reunir com os crentes dessa igreja. Não vai se reunir. Mas, amados, você fala do seu novo nascimento, não existe um momento que você não vai se quebrantar com aquilo. Na hora de um banho, em meio à estrada, você vindo com um problema na sua cabeça, aonde você está, não importa com quem você está, o seu novo nascimento muda a tua realidade. O teu novo nascimento transforma a tua vida. E eu procuro entender o que as pessoas realmente sentem quando falam que sente a Deus, mas não tem um novo nascimento. O que elas sentem? Porque se sentem algo, no outro dia elas acordam como se não tivessem sentido nada. Elas sentem algo e no outro dia é como se não tivessem sentido nada. É pregado algo e no outro dia é como se não tivesse pregado nada. Olha, eu não ouvi nada ontem, mas foi pregado. A palavra só tem poder na sua vida quando verdadeiramente tu tem um novo nascimento. Antes disso, você passa a sua vida toda negociando, e não importa o que você faça, ainda que você fale, eu fiz isso para Deus, em algum momento você vai se lembrar daquilo como algo que você possa cobrar, porque isso é que um homem carnal faz. Paulo, ele fala para todos os homens: ei, o Senhor enviou o mensageiro do diabo, para que em nenhum momento eu me exaltasse, porque olha, eu Paulo, fui ao terceiro céu, não sei se em carne ou em espírito ou como homem, mas eu fui ao lugar e vi e ouvi coisas que não é lícito falar para nenhum outro homem. Eu curei enfermos, eu curei aleijado, eu curei pessoas, eu falava e o poder acontecia. Mas em nenhum momento eu podia me exaltar, porque era na minha fraqueza que a glória do Senhor crescia. É na minha fraqueza que o Senhor era glorificado, e não quando eu me orgulhava por ter feito alguma coisa. Aleluia. Mas entenda, esse algo só é possível quando Paulo teve o novo nascimento. Pois antes disso ele viria a viver uma religião, como ele já falava: ei, eu sou fariseu de fariseu, eu nasci na tribo de Benjamim, eu sou israelita da descendência de Abraão, e mais sou cidadão romano. Ele falava isso da sua carnalidade, quando ele era um religioso, e se exaltava diante dos homens. Mas quando ele morreu para isso, para o pecado, que foi pregado em Romanos 6, verso 2, ele começou a falar: ei, tudo isso é de uma escória, não significa nada, porque eu entendi que a graça do Senhor é o que me basta. Eu entendi que a presença do Senhor é o que me basta. Por que se usa tanto Paulo, presbítero? Porque Paulo era um homem simples como todos nós. Mas em Jesus é um nível maior, igreja. Mas aqui ele estava como homem, então ele era igual a nós.
Mas Jesus não tinha algo maior do que todos nós. Ele não temia nada. Nada podia impedir Jesus do seu ministério. Nada. Ao ponto que ele fez maravilhas e maravilhas. Mas ainda ousou falar: ei, se você crê, obras maiores fará em meu nome. E aí entra a interrogação que eu perguntei para todos: qual o seu medo que te impede de fazer obras maiores do que Cristo fez? Qual o seu medo que impede de fazer obras maiores do que Cristo fez? Porque Paulo fez obras maiores do que Cristo. E no momento eu ouvi falar que Jesus em vida subiu ao terceiro céu. Mas Paulo em vida ele subiu ao terceiro céu. É só um exemplo. Paulo curou enfermos como Cristo curou enfermos. Paulo fez maravilhas como Cristo fez maravilhas. E quem vai dizer que Paulo também não ressuscitou alguém? Apesar que a Bíblia não fala isso. Mas se procurar algum pergaminho em tradução judaica, você pode achar alguma coisa, e disso eu não duvido. Mas eu quero falar para vocês, meu amado, precisamos estar. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, que ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Precisamos estar de uma forma racional na presença de Deus. E entender que isso aqui, entenda, isso aqui, que nossos olhos não podem ver, mas é como o vento que sentimos, isso é a presença de Deus, meu querido. E essa presença não é diferente da que estava hoje em casa, na hora que eu e o Daniel estavam preparando o louvor para cantar aqui essa noite. Não é diferente. Não é diferente quando eu fui no meio do mato com o irmão Felipe e nós vimos uma santa ali na parede, e ali eu vi um poder de repreender aquela santa. Gente, é a mesma presença. Eu preciso que todos entendam isso. Eu quero que todos entendam isso. Essa presença está com você em todo lugar. Você ouvir claramente a voz de Deus. E ainda que você fala: poxa, eu não estou na situação de fazer isso. Mas Deus falar para você claramente, e de repente no outro dia você ouviu uma resposta: igreja, o corpo de Cristo precisa disso hoje. Entenda, precisa disso hoje. Isso é algo necessário, é algo extremo para o corpo de Cristo. No começo de tudo, estava Adão, todo dia no finalzinho da tarde, conversando com Deus. E Deus descia na virada da tarde, do dia, para falar com Adão. Mas depois de um certo dia, Adão ouviu outra voz. E porque ele ouviu outra voz, Deus desceu novamente e perguntou: Adão, aonde você estás? E ele falou: Senhor, eu me escondi, pois tive vergonha na tua presença, porque estou nu. Mas o Senhor perguntou: como você sabe que está nu? Quem te falou? E aí começou a explicar toda a situação. Mas quando a presença de Deus desceu para Adão, Adão teve medo de se apresentar para ele. Adão teve medo de se apresentar diante do Deus que estava com ele todos os dias na viração do dia. Adão teve medo, meu amado. Ele teve vergonha. E isso impede os homens e mulheres de Deus nos dias de hoje. Deus está aqui, presente, querendo o seu coração e você. Mas por algum motivo, você se prende com medo de se apresentar para Ele. O motivo que eu não sei falar, o motivo que eu não posso expressar, é só você que conhece aí dentro. Mas de repente, o homem de Deus, que nunca tinha ouvido falar desse Deus, nunca tinha ouvido a voz de Deus, o Senhor Deus fala para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E Abraão, sem nenhuma excitação, sem nenhuma negociação, sai da sua terra e começa a peregrinar. Sai da sua terra e começa a peregrinar, confiando na palavra de um Deus. E o Senhor lança a palavra em nossas vidas, e nós não conseguimos peregrinar por essas palavras.
Não conseguimos ir adiante, caminhar com a palavra que é lançada, porque achamos que isso está distante para nós. Achamos que isso é algo impossível para nós. Ser um pouco melhor é algo impossível. Eu não consigo todos os dias manter um relacionamento com Deus. Isso é impossível, pastor. Isso é impossível, eu não posso. Então eu vou continuar a minha vida. Eu vou ser livre. Eu não posso ouvir essa voz que fala para mim sair de onde eu estou e ir para uma terra que Ele vai me mostrar. Eu não posso sair, porque o medo impede as pessoas. Mas bom é estarmos na presença de Deus. Bom é estarmos na presença de Deus. E de repente, um certo dia, o Senhor está lá no céu. Ele ouve o gemido de um povo. Êxodo capítulo 2, verso 24. E o Senhor lembra do povo de Israel e ouve o seu gemido. O problema daquele povo é que ele estava clamando para Deus libertá-los de uma escravidão. O problema daquele povo é que eles estavam clamando para Deus pelo seu próprio interesse. O problema daquele povo é que eles estavam sendo egoístas. Porque o correto seria eles clamar pela presença de Deus. Mas eles estavam clamando: Senhor, tenha misericórdia de nós e nos livre desse jugo. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos livre dessa escravidão. Quando você está na presença de Deus, mudando a frase, quando você está em uma situação difícil, o que você pede para Deus? Quando você está numa situação que tira o seu conforto, uma situação que te incomoda, o que você pede para Deus? Porque o fato daquele povo ter clamado a Deus por uma libertação impediu eles de prosseguir em um caminho maravilhoso. Porque o Senhor ouviu a voz daquele povo. O Senhor enviou um mensageiro até aquele povo. Aquele povo foi liberto de uma escravidão. Entenda, aquele povo viu coisas caindo do céu. Viu todos os animais do Egito com tumores, e os deles não. Aquele povo viu a água se transformar em sangue, a terra ser inundada por gafanhotos e sapos. Viu o primogênito dos egípcios serem mortos, e os deles não. E não sei se eles tinham aquilo na memória, se eles acordaram no outro dia e falaram: olha, o nosso filho não morreu porque o sangue do cordeiro nos protegeu. Eu não sei se eles saíram para um vizinho correndo: ô, seu filho viveu. E o vizinho: viveu. Você viu aquele sangue do cordeiro nos salvou? Aquele sangue do cordeiro nos salvou. Eu não sei se eles fizeram isso, mas também não sei se eles simplesmente acordaram e falaram: ó, estou vivo. Hoje eu posso comer a minha panela com pepino e peixes. Hoje eu posso comer a minha panela cheia de cebola. Hoje eu posso dar e pescar o meu peixe, até porque eu estou vivo. Estou vivo. É algo comum nos dias de hoje. Sabe aquele sangue do cordeiro? É uma simbologia do sangue que iria nos proteger hoje também. Eu não sei se você acorda no outro dia e fala: olha, eu estou vivo mais um dia, pois o sangue do cordeiro tem me guardado. Eu estou vivo mais um dia porque esse sangue me purificou dos meus pecados. E não foi o sangue de um touro ou uma novinha, mas o sangue do cordeiro de Deus. Eu não sei quando você expressa isso para as pessoas. Eu não sei o que você expressa. Mas talvez estamos, ou talvez você está se comportando como aquele povo no Egito, que simplesmente acordava e trabalhava e esperava: quando Deus vai nos libertar? Moisés, que dia vai ser isso, Moisés? Que dia vamos sair dessa terra? E Moisés, com toda a presença de Deus, chega a acalmar um povo incrédulo, que estava buscando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apenas por interesse próprio. Mas um certo dia, chegou o dia do povo sair da terra do Egito. E em meio à caminhada, eles viram mais um sinal. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Eu não sei qual milagre é maior: o mar se abrir ou passar por uma terra seca que era cheia, que era
toda molhada por um mar. Eu não sei qual milagre é maior. O que aquele povo entendeu no dia? Se eles olhavam um para o outro e falavam: olha, o mar se abriu. Olha, estamos passando e com os pés enxutos. Eu não sei como eles expressavam o poder de Deus. Ou simplesmente atravessaram o mar e falavam: ó, estamos livres do Egito. Estou livre do meu problema. Eu paguei a minha conta. Aquela pessoa saiu de perto de mim. Estou empregado. Eu não sei como aquele povo viveu aqueles dias. Mas eles entoaram o hino de louvor por ter atravessado. Nós entoamos hinos também. Quando estamos alegres, quanto mais cantamos hino. E são hinos terceirizados, como diz Anderson Silva. As pessoas querem louvar a Deus, vão lá: Deus, eu vou te louvar. Aí liga o som de um cantor e louva junto com o cantor a Deus. É o Anderson Silva que fala, só tô, né? Não é o Massa que está falando. Mas entoado também um cântico a Deus. Mas isso, igreja, foi só uma parte do processo. Deus não estava interessado que aquele povo fosse livre do Egito. Deus não queria que aquele povo simplesmente fosse liberto de uma escravidão. Ele não queria que o povo simplesmente alcançasse uma terra que manava leite e mel. O que Deus queria é que aquele povo entendesse que o que bastava para eles era a presença dEle. O que Deus quer nos dias de hoje ainda é a mesma coisa. Ele quer que a igreja entenda que a presença dEle é o que basta. Ele quer que nós entendamos. Ele quer que você entenda que a presença dEle é o suficiente na tua vida. Mas Ele não vai te dar as tribulações ou as dificuldades. Mas Ele quer que você entenda: a minha presença de basta. E você poder falar: bom é estar na presença de Deus. Bom é estar na presença de Deus. E o povo, não entendendo disso, que se eles estavam sem alimento, era Deus ali com eles. Mas quando o maná desceu, também era Deus com ele. Quando não tinha água, era Deus com ele. Mas quando Ele mandou Moisés bater na rocha em Meribá, também era Deus com ele. Em toda situação, Deus está conosco. Na alegria e no choro, na abundância e na escassez. E entenda, eu sei perfeitamente o quão difícil é viver fielmente nisso. Porque hoje, muitos crentes, irmãos de igreja, possuem um carro para se locomover, possuem uma casa para se cobrir, para morar, possuem um bom emprego e pode viver uma vida de uma forma muito boa. Eu sei disso. Mas também queria saber se as mesmas pessoas poderiam viver uma vida com Deus sem tudo isso. Certa vez Deus teve uma reunião com seus filhos. E quando Satanás chegou, ele falou: oh, de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra. Então Deus fala: você viu o meu servo Jó, um homem íntegro e fiel a mim? E Satanás fala: ó, ele é fiel e íntegro porque ele tem facas, ele tem propriedades, ele é rico, os filhos dele têm saúde. Qualquer um consegue ser fiel a ti. E Deus falou: vá, pode ir, toque no meu filho. Vá, toque no meu filho. Mas entenda, não foi Satanás que simplesmente foi lá e tocou em Jó. Era Deus na vida de Jó. Era Deus na vida de Jó. Entenda, quando José viu seus irmãos após 13 anos de escravidão, ele tinha passado por todo aquele processo. Ele foi vendido como escravo, foi preso e depois colocado como governador do Egito. Mas aí no tempo de fome, desce os irmãos dele e ele se encontra com os irmãos dele. E os irmãos dele: José, nos perdoe por tudo que fizemos a você. Não peça perdão. Foi Deus que fez isso na minha vida. Foi Deus que me levou para a escravidão, para a prisão. E hoje estou aqui porque Deus permitiu. E a palavra falava, a palavra fala, e Deus era com José.
Entenda, a presença de Deus estava com José em todo instante, em todo minuto, em todo lugar. A presença de Deus era com José. E entenda, a presença de Deus é com você também nos dias de hoje. Mas você precisa identificar essa presença. Identifique essa presença de Deus na tua vida. Identifique que Ele é Deus na tua vida. Entenda, aleluias, como o louvor fala, a porta aberta é Deus, mas a fechada, que é mais difícil, também é Deus na tua vida. Deus está em tua vida em todos os momentos. Mas aquele povo de Israel, eles não entenderam isso. Porque Moisés subiu para o monte 40 dias e 40 noites, e Deus falava com Moisés. E Deus passou alguns mandamentos para Moisés. E um dos mandamentos falava o seguinte: até o animal, se tocar no monte, será morto. E os trovões ressoavam pelo céu, aquele grito de trovão, aquele céu diferente, aquele clima diferente. E o povo de Israel falava: olha, o Deus Todo-Poderoso está aí. Falava um para o outro. Eu imagino isso, eles distantes do monte, vendo tudo aquilo acontecer. E quando Moisés desceu do monte, e isso é a parte mais triste da história, eles falaram o seguinte: Moisés, vá você à presença de Deus, vá você ao monte de Deus, fale com Ele, você nos passa a mensagem e nós te responderemos, e você fale com Ele novamente. Mas nós não, Moisés, nós não, pois não queremos morrer. Não, Moisés, nós não, pois não queremos morrer. Eles tiveram medo de se chegar à presença de Deus, e teve que permanecer um sacerdote até a vinda de Cristo. Um sacerdote que falasse com o povo e depois falasse com Deus. Que falasse com o povo e depois falasse com Deus. Porque o povo não podia, não queria se colocar na presença de Deus. E essa noite eu estou convidando você para se colocar 100% na presença de Deus, para se derramar 100% a presença de Deus. E entenda, isso não é algo difícil. Isso não, difícil é, igreja. Difícil é. Você pensa um pouquinho assim, é difícil, lógico que é. Dando igual. Mas entenda, amados, como explicar isso? É difícil. Você vai sofrer como todas as outras pessoas vão sofrer. Como que é? John Piper, ele tem um sermão chamado O Câncer. E ele falava: ei, um homem de Deus teológico, se enjoava, buscava, estava ali, pregava, vivia para Deus, mas com 30 anos morreu de câncer. E falava o nome de um outro pastor. Aquele pastor se formou em teologia, amava as almas, pregava, vivia para Deus, mas ele morreu de câncer. E assim prosseguiu. Quantos outros homens não morreram também de uma doença, como qualquer outro homem? Eu falo, quantos homens de Deus que tinham uma experiência de novo nascimento, que pregava algo e você chorava na primeira virada de Bíblia, e esses homens morreram, como qualquer outro ímpio, descrente morreu. Quantos não existem igual esses? Mas eles entenderam que quando eles tinham vida e fôlego, bom é estar na presença de Deus. Eles entenderam que quando tiver fôlego e quando tiver força, bom é estar na presença de Deus. Aleluia por isso. Bom é estarmos na presença de Deus. Mas existia um homem, ainda naquele tempo, que entendeu isso. Esse homem foi Moisés. E eu ouço falar também que Josué entendeu isso. Moisés, ele falou para o povo: tudo bem, eu vou subir e vou representar vocês, mas entenda, nosso Deus não quer isso, Ele quer vocês. Entenda, Ele quer você. Ele quer você. E não só hoje, mas todos os dias. Deus quer você. E não quer você por inteiro, você deixar o seu dedinho de fora, porque já não é você por inteiro. Ele quer você 100%, sem nenhuma negociação com você mesmo. Deus quer você.
E ele fala assim: vem até mim, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Isso quer dizer, se vai ter alguns problemas, você vai, mas comigo tudo é mais fácil. Tudo é mais fácil. As pessoas têm um jugo, sim, tem, mas o meu jugo é suave. As pessoas têm um fardo, tem, mas o meu fardo é leve. Comigo, vem comigo. Mas eu quero te falar, o problema daquele povo foi que eles clamaram a Deus porque eles queriam ser libertos. Eu quero te falar, não clame a Deus por causa dos seus problemas. Não clame a Deus por causa dos seus problemas. Não faça isso. Clame a Deus por causa da presença dEle. Clame a Deus por causa da presença dEle. Busque Ele por causa da presença dEle. Identifique isso na tua vida. Moisés, ele entendeu isso ao ponto de falar: Senhor, eu quero ver a tua glória. E o Senhor falava para ele: Moisés, nenhum homem pode ver a minha glória e viver. Mas Senhor, eu quero ver a sua glória. E quando o povo não queria ouvir a voz de Deus, com medo de morrer, Moisés falava: eu quero, nem que eu morra, eu quero ver a tua glória. Não importa o preço que tenha que pagar, temos que querer a glória de Deus. Não importa o preço que tenhamos que pagar, temos que querer a glória de Deus. Temos que querer a glória de Deus. E hoje, meus amados, aleluias, não existe nenhum homem que possa te guiar ou te levar à presença de Deus. Podemos ajudar você, conduzir você, mas você só vai permanecer se você quiser. Você permanecer na presença de Deus é uma decisão sua. Você permanecer e ter um relacionamento com Deus é uma decisão sua, apenas sua. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Aleluias. Queria falar outras coisas, mas o tempo não vai permitir. Uma outra ocasião. Hebreus capítulo 10, aleluias, verso 19. Entenda, amados, aleluias. O povo tinha medo de ouvir a voz de Deus, medo de morrer, e não queriam se colocar na presença dele. E por isso foi levantado Moisés, e ele permaneceu com essa função. Mas hoje não existe um homem para te colocar na presença de Deus. Aleluias. Todos acharam? Digo amém. Aleluias. Verso 19 do capítulo 10 de Hebreus. Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Aleluias. O verso 20 de novo. Não, o verso 19 ao 20. Tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Você tem um livre acesso à presença de Deus. O único mediador entre você e Deus é Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele é o único mediador. Mas Ele é um mediador que preparou o caminho. Existia um véu, e quando Ele morreu, o véu se rasgou. E o novo caminho feito pelo seu sangue nos leva diretamente à presença de Deus. Mas entenda, aleluia.
Igreja, se coloque em pé, meu amado. Eu não vou conseguir terminar. Mas sinta esse sangue.